Josh Spencer era faxineiro de um restaurante 5 estrelas de Nova York quando foi pego levando sobras de comida para alimentar seu filho doente em casa. Quando o chefe da cozinha descobriu, humilhou o faxineiro na frente de todos e ameaçou demiti-lo. Mas apenas 2 semanas depois, todos ali passaram a trabalhar para ele. Tendo terminado de lavar o último prato, Josh colocou-o sobre a mesa e deu um suspiro de alívio. O dia foi muito difícil e o homem estava cansado de tantas tarefas. Na maioria dos dias não havia tantos pratos sujos, mas uma comemoração foi realizada no restaurante naquele dia e, portanto, a carga de trabalho de Josh aumentou visivelmente. Contudo, não era apenas isso que o faria suar de tanto trabalhar, mas também o chão sujo do restaurante, que deveria limpar todos os dias após o expediente, fazendo com que sua função de faxineiro levasse embora quase todo o seu tempo do dia. Josh estava prestes a sair quando sua atenção foi atraída para uma bandeja de pratos que os clientes haviam devolvido por algum motivo desconhecido. A comida estava intacta e parecia muito fresca e deliciosa, como se ninguém houvesse ao menos tocado na refeição. Josh pensou por um momento e então decidiu levar a comida para casa. Bom, acho que não faria mal a ninguém se eu comesse um pouco dessa comida. Faria. Já foi pago e acho que ninguém mais vai fazer falta. Josh pensou consigo mesmo, tentando se tranquilizar. Ele trabalhava no restaurante já há alguns meses e estava ainda se acostumando com o fato de que alguns dos pratos voltavam para a cozinha. Josh não sabia exatamente por que os clientes se recusavam a comer o pedido que haviam feito, já que ele aparentava estar tão delicioso, mas acontecia quase todos os dias. Além disso, o chefe da cozinha, Sr. Edwards, não gostava quando alguém se metia em seu caminho e Josh, sabendo disso, resolveu apenas aceitar que aquilo não era de sua conta e ignorar esse tipo de situação, procurando focar apenas em limpar tudo e lavar os pratos que se acumulavam na pia. Sr. Edwards era um homem imponente e forte, sendo conhecido por comandar a cozinha com mão de ferro e de maneira impiedosa. Era Edwards que se encarregava de comprar os ingredientes necessários para cozinhar os principais pratos do cardápio. Com o pensamento tranquilo de que aquele prato abandonado e intocado havia sido devolvido pelo cliente, Josh delicadamente o colocou em uma bolsa com o objetivo de levar para sua casa, já que seu turno tinha acabado. O inocente homem não sentiu que estava roubando ou quebrando nenhuma regra, afinal, essa comida teria acabado no lixo de qualquer maneira. Então, o fato de Josh ter decidido levá-la para casa não mudaria nada. Acontece que ele estava redondamente enganado. Josh tinha 2 filhos esperando por ele em casa e eles provavelmente estavam com muita fome àquela altura da noite. Ele se despediu de um colega, saiu do restaurante e pegou um metrô para casa, torcendo que a comida não esfriasse até ele chegar. O pai solteiro tinha bons motivos para tomar a decisão de levar a comida. A esposa de Josh foi a primeira mulher a se formar como bombeira do quartel da cidade e ganhou o respeito de seus superiores, dentro de um ambiente majoritariamente ocupado por homens. Tudo isso por influência de seu pai, que havia sido um bombeiro condecorado da mais alta patente. Porém, para a tristeza da família, a mulher faleceu anos antes durante a missão mais dura de sua vida. Um incêndio de uma galeria comercial que se alastrou, causando o desmoronamento de 2 prédios e deixando os moradores da cidade em choque. Assim que o quartel recebeu o chamado de que um dos prédios estava em chamas, Rose Clark foi uma das primeiras a se dirigir ao epicentro das chamas, com o objetivo de salvar o maior número de pessoas. E foi graças às suas ações decisivas e corajosas que a quantidade de vítimas não foi maior. Infelizmente, em sua última subida pelas escadas do prédio, Rose não conseguiu salvar a si mesma e ficou presa em um dos andares em chamas, deixando para trás seu marido Josh e seus 2 filhos. Durante o funeral e os meses seguintes, Josh sentiu como se estivesse preso em um terrível pesadelo. Enquanto vivia seu luto por se tornar viúvo, ele precisava tomar conta de seus filhos sozinho, que também sofriam com a perda da mãe. O homem precisava ser forte e esperançoso para os filhos, mas assim que eles pegavam no sono, Josh se afundava em pensamentos sombrios. Levou cerca de 1 ano até ele conseguir se ajustar e, aos poucos, tentar tocar sua vida. Afinal, seus filhos dependiam disso. Watson e Frank nasceram com 2 anos de diferença, então eles se davam bem e podiam cuidar um do outro se necessário. As crianças tinham 8 e 10 anos, então Josh já podia deixá-las sozinhas em casa, quando precisava sair para trabalhar. Aos domingos, os vizinhos cuidavam das crianças, mas Josh não se sentia à vontade para pedir ajuda com frequência. Tentando sustentar a família, Josh mudou de emprego após emprego, sempre na esperança de encontrar uma posição melhor. Apesar de sua origem simples, ele sempre foi um jovem esclarecido e determinado, do tipo que todos olhavam e diziam
sabiam que teria um futuro brilhante. Por conta de suas boas notas e aplicação no segundo grau escolar, Josh conseguiu uma bolsa de estudos para cursar administração em uma das maiores faculdades do país. O jovem estava empolgado e parecia que aquele era o início de uma virada positiva em sua vida profissional, mas tudo isso veio por água abaixo quando Watson, seu primeiro filho, nasceu. Por ser de uma família pobre e sem ter a quem pedir ajuda, Josh foi obrigado a trancar a faculdade e começar a trabalhar para cobrir as despesas do recém-nascido. Na época, o sonho de sua esposa em se tornar bombeira existia apenas no campo das ideias. Agora, depois de vencer o luto que viveu por um ano, Josh havia conseguido trabalhos como entregador de pizza, porteiro e até mesmo frentista de posto de gasolina. Mas cada trabalho tinha suas desvantagens. Ou o salário era muito baixo, ou as condições de trabalho eram simplesmente insuportáveis. E quando Josh já havia perdido a esperança de encontrar uma posição adequada, a sorte resolveu sorrir para ele. Ele encontrou um emprego que lhe pagava um pouco mais do que os anteriores. O jovem promissor foi contratado quase imediatamente, logo após uma entrevista com o diretor do restaurante, um maduro homem de negócios. Para a surpresa de Josh, lavar a louça no restaurante não foi tão difícil quanto parecia à primeira vista, mas o restante da faxina era um trabalho inimaginável. Nunca passou pela sua cabeça que um local grande como aqueles exigia que seu chão fosse lavado todos os dias e que aquilo era um trabalho exclusivamente seu para ser realizado ao final dos expedientes. Além do banheiro dos funcionários, que não importava o que ele fizesse, continuava completamente imundo. Aproximando-se de sua casa, Josh viu a luz nas janelas e seu coração bateu de alegria. Ainda estão acordados, meus garotos, pensou o homem sorrindo. Ao abrir a porta, ele imediatamente viu Watson e Frank, que correram para abraçá-lo e contar sobre o dia deles. Papai, o Frank voltou a sentir dores no peito. Ele me pediu para não te contar nada, mas ele estava chorando muito, Watson disse, escondendo os olhos com culpa. Josh fechou o sorriso e olhou ansiosamente para o filho mais velho. Frank tinha uma doença no coração, e isso o deixou com dor por vários meses. Ele soube que seu filho havia desenvolvido uma condição perigosa há um ano durante um exame de rotina. Na consulta, o cardiologista olhou para baixo e disse a Josh que o menino precisava de uma cirurgia cardíaca. Olha, eu conheço sua história, Josh. Todos aqui na região sabemos o que aconteceu com sua esposa. Por isso, devo avisar que esse tratamento é bastante caro. Você precisa estar preparado para isso. A cirurgia deve custar um pouco mais de $12.000, além dos remédios para o pós-operatório, disse o médico, estendendo um papel com o endereço do hospital que poderia realizar a cirurgia. Saindo do consultório médico, Josh sabia que precisava encontrar o dinheiro para a cirurgia de Frank o mais rápido possível. Afinal, a vida de seu primogênito estava em jogo. Quando fez as contas em casa, Josh descobriu que seriam necessários 2 anos de economia e muita disciplina financeira para que ele conseguisse o dinheiro da cirurgia. Se conseguisse levar pratos do restaurante para casa mais vezes, esse tempo seria ainda menor. Não era um valor tão absurdo, ele pensava. Mas as dores constantes que Frank sentia estavam cada vez mais fortes, e a incerteza de quanto tempo mais ele aguentaria aquilo rondava a cabeça do viúvo pai. Josh colocou os pratos de comida do restaurante na mesa para os filhos comerem e foi para o banheiro tomar seu merecido banho. Afinal, no dia seguinte ele teria outro dia cheio de louça suja e limpeza. Mas quando Josh apareceu no restaurante na manhã seguinte, o chefe Edwards o esperava para uma conversa nada delicada na frente de todos os outros funcionários. Eu sei que você pegou a comida que sobrou ontem à noite. Acho que eu sou idiota? Queria conseguir roubar a comida que eu fiz assim tão fácil? Toma vergonha na cara, seu folgado. Minhas receitas não são do tipo que um faxineiro pode comer. Acho melhor você começar a entender a sua posição nesse lugar, pois na próxima vez estará no olho da rua sem pensar 2 vezes, disse o chefe Edwards, derrubando pratos vazios no chão e exigindo que ele limpasse aquela sujeira. Josh se segurou com todas as forças para não reagir e responder aquelas ofensas à altura. Ele não era do tipo que não sabia se posicionar, mas precisou engolir aquilo com medo de perder o emprego. Se fosse demitido, não teria nem mesmo dinheiro para pagar seu aluguel, quem dirá para pagar a operação de seu filho. Contudo, Josh sentia que precisava correr o risco de levar as sobras de comida para casa. Então começou a tomar mais cuidados ao fazer isso. Todos os dias ele esperava ansiosamente que os clientes mandassem de volta alguns pedidos para que ele pudesse levá-los para casa e alimentar seus filhos novamente. Para a alegria de Josh, todos os dias mandavam pratos de volta para a cozinha, e isso durou cerca de um mês, até que a nova diretora do restaurante pediu ao faxineiro que fosse até seu escritório. Olivia Thompson era uma empresária de cerca de 35 anos que fazia questão de manter tudo sob controle pessoal e sabia o valor de cada dólar que ganhava, sendo muito dedicada ao seu negócio desde que assumiu tudo. Assim, em um dia de não funcionamento, Olivia decidiu instalar câmeras de segurança no restaurante para descobrir por que o estabelecimento estava perdendo dinheiro. Por razões óbvias, ela não contou a nenhum dos seus funcionários sobre isso. Vendo o humilde faxineiro
literalmente tremendo de medo em seu escritório, Olivia imediatamente começou as perguntas. Sr. Josh, eu só tenho uma pergunta pra você. O que exatamente estava na sua bolsa quando você saiu do restaurante ontem à noite? Lembre-se de que mentir não é uma opção, pois tenho tudo em vídeo. As palavras da dona do restaurante fizeram Josh ficar profundamente assustado e sem saída. Tendo finalmente conseguido se recompor, ele sussurrou: "Me desculpe, senhora. Eu tinha sobras da cozinha na minha bolsa. A comida que os clientes mandaram de volta pra cozinha e que iam pro lixo." Olivia olhou pro jovem rapaz e deu um suspiro de alívio e mudou sua expressão de raiva para compaixão, perguntando: "Você os levou pro seu cachorro ou pra algum mendigo?" Os olhos de Josh se encheram de lágrimas quando ele contou a verdade à dona do restaurante. Apesar de não ser uma mulher que se emociona facilmente, a ideia de que no século XXI alguém teria a necessidade de alimentar seus filhos com restos de comida de um restaurante parecia incompreensível para a empresária. Mas o que ela descobriu um pouco depois virou sua vida de cabeça para baixo. "Eu realmente não tive escolha, para ser honesto. Minha esposa era bombeira e acabou falecendo na missão do grande incêndio da cidade. Além disso, meu filho mais velho sofre de um problema cardíaco. Ele precisa de cirurgia, então precisa economizar cada centavo para levantar dinheiro para isso." O jovem acrescentou, enxugando as lágrimas. Olivia olhou surpresa para o jovem faxineiro e então fez uma pergunta muito estranha. "Você disse que sua esposa era bombeira e morreu naquele incêndio da cidade. Isso é verdade?" perguntou a mulher, que ouviu a resposta do rapaz. "Sim, seu nome era Rose Clark, senhora. E ela foi a primeira mulher do corpo de bombeiros a chegar na galeria aquele dia." Olivia se afastou tristemente em resposta e se afundou na cadeira, esfregando os olhos com os dedos. Seu rosto expressava preocupação genuína, o que fez Josh ter um ataque de ansiedade. E quando a empresária finalmente se recompôs, ela explicou. Tudo começou há alguns anos, quando a mãe dela faleceu após uma luta de anos contra um câncer. O pai de Olivia simplesmente não lidou bem com a perda e teve sua saúde e mobilidade terrivelmente deterioradas, o que obrigou o idoso a viver em uma cadeira de rodas e depender de alguém 24 horas por dia. Olivia então contratou uma cuidadora para o pai e, para que o legado dele não se destruísse, Olivia assumiu os restaurantes daquele maduro homem de negócios. Ela amava profundamente seu pai e seu maior pesadelo seria perdê-lo. Por isso, fazia questão de sempre se consultar com ele com qualquer decisão que ela tivesse que tomar e tinha o idoso homem como seu mentor. Mas foi no dia 13 de agosto que o coração de Olivia quase parou. Isso porque seu pai realizava tratamentos em uma clínica dentro de uma galeria comercial, a mesma que pegou fogo, e uma consulta sua acontecia justamente no horário do incêndio. A cuidadora do idoso, que o acompanhava, acabou falecendo presa nos escombros. Mas como por um milagre, o pai de Olivia foi salvo. A partir daquele dia, o idoso sempre fez questão de dizer que uma verdadeira anja o salvou. Ele repetia que uma bombeira saiu do meio das chamas e o resgatou, jogando em uma cama elástica metros abaixo. Tudo foi tão rápido que ele não teve nem mesmo a chance de perguntar seu nome, já que a mulher voltou correndo para as chamas para resgatar outras pessoas. E agora, ao lado do jovem viúvo, Olivia não fazia ideia se a mulher que salvou seu pai era a esposa de Josh, mas aquilo não importava. Ela sentiu que precisava retribuir o esforço daquela mulher que morreu salvando vidas, ajudando o seu filho doente. Apertando a mão de Josh, a empresária promete ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Olivia também viu uma oportunidade para confiar em alguém e usar isso ao seu favor. Ela disse que estava desconfiada do chefe Edwards e pediu para que Josh ficasse de olho nele e reportasse a ela qualquer comportamento estranho. O rapaz, que sempre foi muito perspicaz, concordou. Afinal, a relação dos dois havia se tornado péssima. Por 2 semanas, Josh ouviu conversas do chefe no telefone e ainda o seguiu discretamente quando o homem recebeu mercadorias nos fundos do restaurante. Em pouco tempo, ele ligou os pontos e descobriu tudo. O chefe possuía um fornecedor que era seu amigo e superfaturava as compras dos ingredientes e todos os temperos. Dessa forma, ele comprava produtos de baixa qualidade e ainda por mais caros do que de costume, desviando todo o dinheiro para o seu próprio bolso. Como a qualidade dos alimentos estava abaixo do esperado para um restaurante 5 estrelas, os clientes acabavam devolvendo muita comida para a cozinha. Após uma investigação mais profunda de Olivia e seus advogados, todas aquelas informações levadas por Josh se provaram verdade e o chefe Edwards foi imediatamente demitido e processado. Olivia ainda ouviu sugestões
sugestões de Josh de como reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço, ideias que ele sempre teve desde que havia começado a trabalhar ali, mas não tinha a quem falar. Na mesma semana, Olivia ligou ela mesma para um dos melhores cirurgiões cardíacos da cidade. De uma vez só, ela transferiu o valor total da cirurgia e pediu urgência máxima no caso. Em seguida, ligou para Josh para lhe dar a notícia. Ei rapaz, celebre! Seu filho vai sobreviver e verá o futuro brilhante que seu pai tem pela frente. Diga a ele que você será o novo gerente desta unidade que você passou meses faxinando desde que você volte a cursar sua faculdade. Agora eu quero ver se os clientes continuarão devolvendo pratos intactos para a cozinha. Josh não sabia se chorava ou se ria e apenas conseguia agradecer a bênção de ter encontrado aquela mulher em sua vida. Ele desligou o telefone e em lágrimas abraçou seus filhos. Depois da cirurgia, o menino se recuperava de maneira rápida, surpreendendo até mesmo os médicos. Olivia e Josh mantinham contato até mesmo após as reuniões de trabalho, o que permitiu a Josh apresentá-la a seus filhos. Quando o pai de Olivia ouviu que o novo gerente do restaurante estava dobrando os lucros do negócio em poucos meses, ele quis conhecer o jovem rapaz. E foi durante um passeio no parque que eles se conheceram e jogaram conversa fora. Foi aí que o ex-faxineiro, por acaso, tirou uma foto de sua falecida esposa da carteira e mostrou ao idoso. Paralisado e com os olhos cheios de água, o idoso apenas diz: minha anja, minha anja. Se você gostou da história, peço por favor um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.